Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Hoje a gente vai iniciar uma série de mensagens. Fazem 4 anos, vai fazer 4 anos agora, final do mês, que nós viemos da sede de Itajaí para Blumenau e nós éramos líderes dos jovens lá do Tamo Junto e eu costumava fazer séries uma atrás da outra, assim, sempre muita série. E desde que eu vim para cá, minha mente parou com a criatividade de fazer séries, porque fazer uma série ela é um pouco complicado, porque você tem que projetar a palavra lá na frente já. E como eu era o líder dos jovens, só cuidava do organismo ali dos jovens, então era uma chance para vir cuidar da igreja inteira. Aí minha cabeça teve que fatiar em milhões de pedaços assim. E até hoje eu nunca assim consegui. E ano passado, em dezembro, o Senhor me inspirou assim de uma forma e eu já chamei até a Bia para preparar uma identidade visual, para a gente fazer toda uma questão de postagens durante as semanas para trazer informações, conteúdo, conhecimento sobre as igrejas. E a gente vai estar lançando, iniciando hoje, a série das igrejas do Apocalipse, que são as 7 igrejas ali do Apocalipse, onde a gente vai abordar, contar as histórias, como começou, o que o Senhor estava falando com cada uma delas. E a gente vai trazer todas essas aplicações para a nossa vida, que vai ser bem especial. Então, quero convidar você para caminhar comigo aí durante todos esses próximos domingos, que nós vamos estar abordando essa série, que eu tenho certeza que cada domingo vai ser muito especial, muito pontual, e vai falar com a gente. Amém, gente? Então, vamos para a palavra do Senhor em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Ao anjo do Senhor... Ei, eu não trouxe meu tablet, ficou aí? Ou eu trouxe? Não, está aqui. Eu estava lendo o tablet. Eu tomei meu remédio hoje, TDAH. Jesus amado, foi um flash daquele grande agora. Rapaz, fui longe. Ao anjo do Senhor, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Isso aqui é só rapidinho assim, é a visita do Senhor, né? O Senhor anda entre os candelabros, né? O Senhor de tempo em tempo Ele visita as coisas que Ele estabelece aqui na terra. Se você olhar várias passagens, Jesus, nas suas parábolas, Ele fala, né? E um senhor tinha uma vinha, então ele contratou pessoas, viajou, depois ele voltou. Veio um senhor, deu talentos a algumas pessoas, depois ele voltou para conversar sobre os talentos. Então, de tempo em tempo, o Senhor vai nos visitar, porque o Senhor confiou a nós, todos nós, coisas muito preciosas. Por exemplo, a nossa vida, o nosso corpo físico, a nossa família, os nossos dons, habilidades, a nossa profissão, o nosso ministério. Então, muitas coisas preciosas que o Senhor confiou em nossas mãos. E de tempo em tempo Ele vai nos visitar. Ele vai fazer um exame. Ele vai fazer uma análise de como está a nossa conduta, né? Como dizem Salmos, os filhos são herança do Senhor. Como estamos cuidando dessa herança, como se estamos de fato sendo cuidadosos, estamos sendo diligentes com as coisas que o Senhor nos deu. Então está aqui, mais uma vez o Senhor falando que Ele anda, né, entre os 7 candelabros e Ele continua falando: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não consegue tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e com isso não tem desfalecido. Contra você, igreja de Éfeso, eu tenho apenas uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa ainda a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Então, antes de a gente iniciar essa fala de Apocalipse, que já era uma fala com a igreja madura, a igreja já estabelecida já há algum tempo, como começou a igreja de Éfeso? Onde nasceu a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, ela foi fruto de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando ele saiu de Corinto, foi até Éfeso, e ali ele encontrou alguns discípulos que estavam ali na sinagoga e tal, só que nós não temos um registro aprofundado sobre isso, mas nas minhas conjecturas eu posso acreditar, não posso afirmar, que esses discípulos que ele encontrou em Éfeso, que conheciam o Evangelho, que conheciam Jesus Cristo, quem sabe eles também não estavam lá em Atos 2, porque em Atos 2, em Jerusalém, no dia do Pentecoste, era uma festa onde mais concentrava pessoas em Jerusalém, de todas as festas anuais. Então, quem sabe esses efésios não estavam nesse dia e viram todo o descer do Espírito Santo, viram tantas coisas acontecendo, ou então foram fruto de alguém que estava lá e levaram o Evangelho para esses discípulos. Nós não sabemos muito sobre esses 12 discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, mas ele abordou, conversou com eles, eles conheciam o batismo de João Batista, mas não conheciam e não sabiam muito sobre o batismo no Espírito Santo. Então Paulo conversou com eles, orou com eles, e ali eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a profetizar de forma poderosa. E então ali, todos os dias, Paulo estava visitando uma sinagoga que tinha em Éfeso, para falar sobre Jesus, sobre o Evangelho. E como todo bom judeu religioso, muito despreparado para receber coisas novas, os mesmos judeus que tiveram dificuldade de receber Jesus, que Jesus falou, olha, é muito difícil a gente colocar um vinho novo em um recipiente velho, um odre velho. Um odre é um recipiente de couro que eles usavam antigamente, e se esse couro estivesse ressecado, se colocasse um vinho novo, no processo de fermentação desse vinho, o vinho ele expande, e ao expandir, se o odre fosse ressecado, o odre ia estourar aquela bolsa e ia perder todo o vinho. Então ele precisava ser novo, porque o couro novo, ele tem a capacidade de se expandir também, da elasticidade. Então Jesus estava trazendo algo novo que os judeus não conheciam. Só que se eles não se renovassem, não se permitissem ser renovados, eles não iriam, como muitos não conseguiam, ou não conseguiram, receber o Evangelho. E fizeram o que fizeram, prenderam Jesus, colocaram Jesus na cruz, porque não suportaram a novidade. Então aqui acontece novamente, Paulo ficou durante 3 meses pregando numa sinagoga de judeus, e ali eles se incomodaram com Paulo, e Paulo ficou também incomodado e acabou tendo que sair da sinagoga, porque não dava mais para falar de Jesus ali no meio daqueles judeus. Então ele foi ali atrás de algum lugar que ele pudesse utilizar para falar de Jesus, e ele encontrou um auditório de um homem chamado Tirano, que era um auditório de uma escola filosófica, escola de Tirano, aonde ele pediu e utilizou aquele espaço durante 2 anos. E a história ali, alguns estudiosos comentam que o horário que Paulo utilizava esse auditório era meio que na hora do almoço ali, na história diz que ele utilizava no horário do descanso, do calor do dia, esses termos que usam nos livros mais históricos. Então Paulo utilizava do momento de descanso do pessoal para pregar o Evangelho, até porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito famosa, muito grande, uma grande metrópole, onde ela atraía muitos visitantes, muitos turistas, por vários motivos, e um dos motivos também era religioso, porque em Éfeso tinha um grande templo da deusa Ártemis, e também tinha um templo para adoração ao imperador, que naquela época eles tinham instituído
a adoração ao imperador. E o povo de Éfeso era muito religioso, muito apegado a rituais religiosos, a cultos religiosos, a esses deuses que eles instituíram. Então, Paulo ali pregando agora não somente para um grupo fechado de judeus, até porque eles rejeitaram a palavra, agora ele estava num lugar onde era tinha mais chance dele atingir um número maior de pessoas, e não somente judeus, mas também gregos e pessoas de muitos outros países que visitavam Éfeso. E Éfeso, por ter aquela cultura de ouvir um sábio falando, daqueles encontros nas escolas filosóficas, também Paulo, como um grande sábio, um grande ex-fariseu, ele tinha ali uma voz de influência. Então ele conseguiu levar o evangelho para muitas pessoas, não somente moradores de Éfeso, mas também moradores de muitas outras cidades em volta ali da cidade. Estão entendendo aqui? Então, como que a igreja de Éfeso nasceu? Assim, com Paulo chegando, pregando na sinagoga, sendo rejeitado, pegando um auditório emprestado para pregar, e durante 2 anos, de forma assídua, diária, ele pregava o evangelho, e muitas coisas aconteciam. Eu trouxe aqui para vocês algumas anotações. Tudo isso que eu estou falando, gente, está registrado em Atos 19 e 20, nas viagens missionárias de Paulo. Se você quiser ler na sua casa durante essa semana, você vai entender toda essa história que eu vou falar aqui da implantação da igreja na cidade de Éfeso. Então, o que estava acontecendo nessa igreja, na congregação do irmão Paulo em Éfeso? Olha aqui a lista das coisas que aconteceram. Todo judeu e grego que morava naquela província ouviu falar do evangelho. Primeiro, ele trabalhou de uma forma com que todos conhecessem o evangelho, que é algo que você precisamos entender e aprender. O evangelho não pode ficar somente para a nossa vida, para a nossa agenda semanal de domingo. O evangelho não pode ficar somente para a nossa cultura ou a nossa ideologia cristã. O evangelho precisa estar em mim e através de mim. Eu e você somos o 5º evangelho andando na terra, levando Jesus para aqueles que não conhecem. Eu e você precisamos saber que temos uma missão a cumprir nessa terra, que é de fazer o nome de Jesus ser conhecido. Então, talvez todo e qualquer grego e judeu, para nós seja uma amplitude muito alta. Mas quem sabe pessoas do seu condomínio precisam saber de Jesus, e é você que está implantado naquele lugar. Quem sabe, dentro do seu trabalho, está vendo que Paulo não era aquele fanático que ficava falando em horas que não eram apropriadas, ele usava um momento mais, que as pessoas estavam mais liberadas. Então ele utilizava de uma estratégia para falar de Jesus, no momento onde as pessoas paravam para ouvir. Então quem sabe no seu trabalho vai ter a oportunidade das pessoas conhecerem Jesus, através da sua vida. Então, que toda e qualquer pessoa que esteja em sua volta conheça Jesus, amém? O que estava acontecendo lá? Deus operava milagres extraordinários através de Paulo. Olha o que acontecia. Tinha tanto milagre acontecendo durante as pregações de Paulo, que as pessoas pegavam toalhas e aventais de Paulo que ele usava e levava para casa, porque tinham pessoas impossibilitadas de se mover, doentes ou até oprimidas e endemoniadas. Eles pegavam esses panos, esses tecidos que Paulo usava, eles colocavam esses tecidos em cima das pessoas em casa, e as pessoas eram libertas e curadas pelo nome santo de Jesus. Então era um poder extraordinário que estava acontecendo, algo surreal, que Deus estava operando através da vida de Paulo. Outras coisas que aconteciam aqui, as pessoas estavam, através do arrependimento, através da pregação da palavra, elas se arrependiam num nível tão alto, que elas iam publicamente falar sobre os seus pecados, como elas estavam arrependidas, e pediam perdão publicamente para as pessoas. Não como um ritual religioso, mas porque elas se sentiam constrangidas dos erros que elas estavam cometendo. Então elas tinham essa necessidade de se acertar com aqueles que eles tinham talvez ferido, maltratado ou feito alguma coisa errada. Então as pessoas estavam publicamente. Tudo isso, gente, que eu estou falando está registrado em Atos 19 e Atos 20. Então você pode ler, só separei aqui para a gente poder enxergar de uma forma mais macro. Outras coisas, em Éfeso,
por ter muita adoração a outros deuses, as pessoas praticavam muito ocultismo, tinha muitos livros, as pessoas tinham muitos livros de ocultismo, praticavam muitos rituais tenebrosos, né, dentro dos templos, e tinha muita adoração a coisas terríveis que eles faziam, e por causa da pregação de Paulo, as pessoas pegaram, em alguns episódios, elas pegaram os livros de magia negra, de ocultismo, levaram em praça pública e queimaram aqueles livros. A palavra vai dizer que um desses episódios foi queimado em valores, mais de 50 mil dracmas em valor de livros naquele dia. Se você fosse considerar hoje, dá milhões de reais queimados, porque as pessoas olhavam para aquelas práticas, olhavam para aqueles bens que eram valiosos financeiramente, mas não tinha valor nenhum para a vida, então eles estavam queimando tudo, porque elas perceberam que Jesus era tudo o que elas precisavam. Sem nenhuma imposição, sem nenhuma acusação, mas com o poder libertador da palavra de Deus. Estão entendendo, gente? Isso que estava acontecendo na congregação do irmão Paulo. Então a igreja de Éfeso, ela ascendeu nesse nível, num nível altíssimo de palavra, de conhecimento, de libertação, de fé, de serviço, de cura, de muitas coisas lindas. E essa igreja foi passando o tempo, né? Paulo teve que ir embora. Depois eu vou ler uma fala de Paulo antes dele ir embora, o que ele deixou avisado. Mas como em Apocalipse, anos depois, Apocalipse, o Senhor veio com essa palavra, com essa carta, o que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Quais eram as lutas que a igreja passava? Primeiro, a igreja passava por uma pressão da cultura religiosa local. Como eu disse para vocês, existia muita idolatria naquela cidade. Então, as pessoas que se convertiam ao Evangelho, elas decidiam ter uma vida diferente, elas passavam por uma pressão, elas eram pressionadas, algumas perseguidas. Quem sabe, se fosse no dia de hoje, quando alguém do seu trabalho descobrisse que você agora aceitou Jesus, está vivendo uma vida pautada no Evangelho, na Bíblia, você já ia perder seu emprego, a sua empresa não ia te aceitar, quem sabe a sua família não ia mais te aceitar dentro da sua casa, os seus amigos iriam te abandonar, porque você não estava mais praticando as mesmas coisas que faziam antigamente. Então existia uma pressão muito forte, porque a cidade estava já moldada nesse padrão e nesse formato religioso de adoração pagã. Então a cultura religiosa local, ela tinha uma influência no mercantilismo. Existia um mercado financeiro por trás da religiosidade, aonde existiam muitos artesãos que faziam pequenas estátuas para vender, estátuas de Artemis, estátuas de outros deuses. Eles criavam formas de ofertas e oferendas para os deuses, como trocas, né? Porque a deusa Artemis tinha toda uma questão da fertilidade, então iam pessoas lá buscando essa questão da fertilidade, tanto em plantações, quanto no casamento, quanto em outras áreas. Então eles iam lá, ofereciam valores altíssimos, buscando a bênção que eles queriam, então eles pagavam valores altos, e isso era muito bom para o sistema religioso criado na época, porque gerava muito dinheiro. Então, por trás de uma religião, existia um sistema financeiro rodando e rodando muito bem. E agora aparece uma igreja que não cobra entrada, uma igreja de um grande pregador, como Paulo, que não cobra ingresso para entrar, que não faz conferência com pessoas famosas, e com a desculpa de pagar a estrutura, ele cobra a entrada das pessoas que vão vir ouvir a palavra. Agora aparece uma igreja que não se importa se você tem R$1 ou R$1.000 para entregar, porque não é sobre valores, é sobre coração e intenção. E não cria nenhum método, nenhum mecanismo para convencer você de que se você der alguma coisa, você vai receber. Sabe por quê? A graça que já foi nos dada é muito maior do que qualquer coisa que você possa oferecer diante de Deus. Nós sempre estaríamos devendo a Deus. Então aparece uma igreja assim, diferente
de um padrão que já estava estabelecido na cidade. Então pensa comigo, até as pessoas convertidas, moradores da cidade, elas entravam na igreja, gente, que estranho, ninguém me cobrou nada hoje. O pastor não me cobrou nada, não, né? Porque existia toda uma persuasão, tinha toda uma questão de ameaça, gente, trabalhando a mente do povo, porque o dinheiro era o que movia a religião da época. Então, estava todo esse contexto, essa pressão, e a igreja não se abalava, ela não mudava, ela não se abria para esse sistema. Tudo que ela via que era diferente do... O que Paulo falava? Se aparecer um anjo pregando outro evangelho, pode chamar ele de maldito. Se aparecer qualquer pessoa aqui trazendo qualquer outra palavra, fique esperto. Então as pessoas estavam assim, isso aqui é estranho, isso aqui não... Como? Eu faço uma pergunta para você. Uma pergunta assim de um evangelista. Como que eu vou criar um evento evangelístico? Se eu estou falando que o evento evangelístico ele é para pessoas que não conhecem a Deus, sim ou não? Era para ser. Como que eu vou criar um evento evangelístico com uma desculpa de evangelizar e trazer, talvez, desviados ou não convertidos para Jesus, se eu cobro a entrada? Se para o crente já é caro para entrar no evento, como que o não crente ou um desviado vai pagar para entrar? Faz sentido não? Ou é só eu que estou doido? Como que eu vou criar um lugar favorável para a salvação, se até para ser salvo eu tenho que pagar para entrar para ouvir a mensagem? Para mim não faz sentido, nenhum. A não ser que alguém ficasse na porta e perguntasse assim, tu conhece a Jesus? Não, não conheço, então você entra de graça. Sei lá, né? Mas é bem difícil fazer um negócio desse, né? Então fica fora da proposta do Evangelho. Não fecha com o que Jesus trouxe para nós. Porque nós, como igreja do Senhor, no nosso país, na nossa cidade, onde você quiser que seja, ela precisa ser a facilitadora do acesso a Deus. E não criarmos mecanismos, porque, gente, se é a palavra que vai libertar e vai salvar, mas para eu ouvir eu vou ter que pagar, se para o crente está difícil, como que o não crente, ele nem vai querer pagar, ele nem vai querer saber. Se para o crente está difícil entrar num culto para assistir um culto que é de graça, o não crente que nem para o culto vem, ele vai querer pagar para ir para um culto para ser salvo? Faz sentido, gente? Sim ou não? Ou só eu que estou ficando doido, que eu já estou bem irritado? Minha testosterona está meio alta, gente. Vamos lá. E essa dependência financeira da religião, dos mecanismos religiosos, faz com que as igrejas fiquem escravas do dinheiro. Porque nós, como instituição, nós sabemos que para uma estrutura roda de graça. Tem um aluguel, tem energia, tem um monte de coisa, as coisas quebram. A gente está aqui com a projeção aqui, ó a nossa operadora da projeção que está aqui, era para ela estar lá, mas por quê? Caiu um raio aí, queimou um monte de coisa, aí estourou um monte de fio aqui, e aí eles vieram aqui ontem, hoje à tarde, improvisaram, para eu e você termos aqui a palavra, a música, a letra do louvor, para a gente poder ter um culto completo, porque eles são compromissados. Glória a Deus, vamos aplaudir esse pessoal, gente? Meu Deus! Mas as coisas quebram, estragam, e a gente sabe que esse tudo tem comprado. Eu não posso chegar lá na loja e falar assim, moço, quebrou o negócio lá na igreja, deixa eu orar para você, tu me dá o equipamento, eu vou orar aqui, eu pago como oração. Não. Só que eu não posso ser escravo disso. Se não tiver projetor, o meu coração vai adorar o Senhor. Se não tiver luz, nós vamos trazer aqui o celular, aqui, vamos acender a luzinha, vamos tacar o pau aqui, vamos adorar o Senhor, que Satanás vai ficar todo doido com a gente. A gente não pode ser dependente. Só que o dinheiro causa dependência. E aí vem aquela velha desculpa para pagar a estrutura, irmão. Aí eu tenho que cobrar um mínimo, porque tem pessoas que não ofertam, tem pessoas que dão um pouquinho. Então, para a gente pagar tudo isso aqui, a gente é obrigada a cobrar uma entrada mínima, porque aí a gente garante que tudo vai ser pago. Por que eu entrei nesse assunto de novo? Não é assim, gente. Eu não posso ficar desesperado. Eu não posso ficar com medo. Porque se eu e você
não sustentarmos essa obra, o Senhor levanta alguém de algum lugar do planeta e vai sustentar, porque a obra é dele, não é nossa. Eu não sou o dono desse lugar, muito menos patrão, e nem gerente. Eu sou só um pregador. E eu sei que o Senhor, como sustentou até hoje, daqui para frente vai continuar sustentando, amém? E nós não precisamos nos dobrar a nenhum tipo de mecanismo, porque nós sabemos que o Senhor irá nos enriquecer de forma tão grande, que nós seremos os maiores mantenedores de uma obra missionária que vai atingir milhares de pessoas nessa cidade, milhares de pessoas no nosso estado e em outros estados e em outros países. É isso que eu acredito. Então não vamos nos dobrar, amém, gente? Glória a Deus pela sua vida. Então era a primeira briga que Éfeso passava, era isso. Essa pressão, que o povo estava acostumado com esse sistema religioso, dinheiro envolvido, e chegava na igreja de Paulo e não tinha nada, era esquisito. O que é isso? Outro problema que acontecia na igreja de Éfeso, e Éfeso tirava de letra, era o ódio que eles tinham com os nicolaítas. E aqui nós precisamos conversar bem pertinho. Porque Deus fala o seguinte: vocês odeiam os nicolaítas assim como eu os odeio. É muito interessante essa palavra que o Senhor deixou. Por quê? Nós temos que odiar o pecado. A gente tem que ter raiva do pecado. Não do pecador, não ficar julgando, não ficar segregando. É do pecado que é em nós. Porque muitos de nós tratamos o pecado como assim, algo que assim, não, está tudo bem. Eu caí, mas daqui a pouco... Não, o Senhor vai dar vitória, né? Vamos fazer o que eu quero, vamos fazer o que eu estou com vontade agora, depois a gente pede um perdãozinho, a gente faz uma carinha de crente, as coisas ficam tudo legal e está tudo certo. Esses eram os nicolaítas. O que os nicolaítas faziam, gente? Eles pregavam e acreditavam que o que a gente faz com a carne, com a vida, não importa. O que importa é a sua fé, importa o que tu acredita, importa que você está vivendo com Jesus, faz o que der vontade na tua cabeça. Aí, meu irmão, não só vivendo assim, mas também eles estavam infiltrados dentro da igreja tentando trazer essa ideologia, que é o que acontece, gente. A gente acha que Deus não odeia alguma coisa, que Deus é Hello Kitty, purpurinado, fofo, está sempre sorrindo para a gente fazendo tudo errado. Gente, o que é pecado sempre foi e nunca vai deixar de ser. E nós precisamos odiar o pecado. Odiar o pecado é lutar contra ele. E às vezes a gente está assim, concedendo algumas coisas da nossa vida que são pecado e a gente não quer acreditar que é pecado. Não, porque hoje está todo mundo fazendo. Vida sexual. Como é que está? Os solteiros. Porque namoro hoje não existe mais. É vida de casado. Por isso que dá um monte de coisa errada. Porque pula princípios, pula etapas. Aí não tem a bênção do Senhor, mas não acredita, porque não cai um raio, não acontece nada demais. Meu Deus, caímos, dá um chorinho assim de uma meia hora, depois está tudo normal. Isso é costume de nicolaíta. E a gente acha que o Senhor está assim, parabéns, meus filhos, é isso aí. O Senhor odeia o pecado e acabou, Ele nunca deixou de odiar e nunca vai deixar de odiar. E nós precisamos também odiar. Nós precisamos levar isso a sério. Nós, quando estamos em pecado, em qualquer área da vida, a sentença é a mesma. Seja a tua idade, seu tempo de crente, não importa. O pecado causa morte em mim, em você, em qualquer instância, e não tem... Meu Deus do céu. Estão entendendo, gente? Então nós precisamos nos posicionar. A igreja de Éfeso odiava os nicolaítas. Quando você odeia quem faz... Não é porque você tem que odiar a pessoa, mas você odeia o que ele faz, porque você não quer aquilo para você. Então se posicione no Senhor em nome de Jesus. Pare de abrir concessões, abrir portas na sua vida, que aparentemente são coisas que são simples, mas é assim que o pecado começa. É assim que entra, é uma conversinha boba, é uma curtidinha no Instagram, é uma fotinha, quando vê, já foi. É o celular que está tirando a sua pureza. Então arranca o celular da tua vida. Compra um Nokia tijolão que não tem nem tela. É sério.
Porque se você não consegue estar em um lugar sozinho e não ver algo que vai te condenar, a pornografia... E sabe qual é o problema, gente? A gente fala da pornografia, né? Que é assim um caso extremo. Mas e a irmãzinha de biquíni que tu fica olhando? E aí? E as coisinhas que a gente fica ali, na beirola? Só assim. Meu irmão, você está de mão dada com Satanás. E aí? Não é para brincar. Por isso, como a palavra disse semana passada, há muitos doentes, muitos fracos, muitos que estão dormindo, porque não estão se examinando e percebendo as suas obras. Só que, graças a Deus, Éfeso, ela lutava contra os nicolaítas, porque há um nicolaíta dentro de mim, dentro de você. Aquela fofoquinha não pega nada, quem mandou a pessoa errar, tem que falar mesmo, não é assim? Você é o primeiro a falar, é o primeiro a comentar sobre a vida de alguém. Você entra no palco da acusação, o juiz, o supremo juiz. Você está fazendo o que Provérbios diz: há 6 coisas que o Senhor abomina e uma que ele odeia. A última é a que ele odeia. Sabe o que é? Causar dissensões entre as pessoas. E quem sabe você é essa bombinha de dissensões entre as pessoas. Ninguém sabe, mas você falou já para todo mundo sobre aquela pessoa. Você quer convencer todo mundo sobre a tua cosmovisão daquela pessoa. Aí você quer convencer, quer fazer com que todo mundo pense igual a você. Você está sendo odiado, a sua atitude está sendo odiada pelo Senhor. E nós precisamos levar isso a sério. Estão entendendo, gente? Amém? Outra coisa, apóstolos e impostores. Jesus avisou sobre isso e Paulo também avisou sobre isso. Vamos ler Mateus 7, 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos, porque pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de erva daninha? A gente tem que cuidar com as pessoas que nos rodeiam e ter paciência para que elas tenham acesso à nossa vida. O problema é que a gente vê as pessoas, já confia 100% nela e entra na nossa casa. E ela ali é um lobo devorador, está dentro da tua casa e você não percebeu. Calma, meu filho, espera vir um fruto. Nenhuma árvore dá fruto de hoje para amanhã. Ela demora, ela vem um brotinho e sai, começa a sair bem devagarzinho. Então você tem que olhar qual é o fruto da vida dessa pessoa para você se envolver com ela. Talvez você que é solteiro aí, está precisando namorar, casar, em nome de Jesus, esse espírito de solteirice sai da tua vida hoje, em nome de Jesus. Recebeu alguém, hein? Mas a gente, pelo desespero, qualquer doido, qualquer boca fedida que aparece, se entrega. Já encontrei. Calma. Quem é a pessoa? Qual é a história da vida dela? Quais são os seus feitos? Puxa a ficha. Calma. Não, mas, meu Deus do céu, é um desespero, gente. Se Jesus avisar que vai voltar, não volta não, Jesus, deixa eu casar antes. Espera aí. Porque se torna a coisa mais importante. Aqui, Atos 20, 29. Paulo saindo de Éfeso, olha só o aviso que ele deu, hein? Antes dele sair, ele avisou. Aí agora em Apocalipse já estava acontecendo o que Paulo avisou. Olha aqui. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Esse tipo de gente são como gafanhotos, como a ferrugem que corrói tudo que vem pela frente. São pessoas cruéis, mas elas enganam a gente. São pessoas que corroem a nossa alegria, a nossa paz, corroem o nosso casamento, corroem até o nosso dinheiro. Hoje endemoniada, sai da minha vida, misericórdia. A gente tem que ter cuidar com esse povo, gente. Tem gente que tá minando a sua alegria, a sua vontade de viver, e você está ali deixando essa pessoa ali, igual uma praga pendurada em você, misericórdia. E dentre vocês se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia com lágrimas. Paulo já estava avisando, gente, cuidado,
vai entrar gente no meio de vocês, trazendo falas, trazendo novas formas, e vai enganar alguns de vocês. Vocês precisam cuidar com isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado, gente. Cuidado em levantar alguém na igreja. Cuidado em consagrar alguém. Cuidado em expor alguém. Tem gente que tem pressa de ser exposto. Faz uns meses atrás aí, que uma pessoa entrou aqui na igreja, a primeira pergunta que a pessoa fez na integração: quanto tempo demora para ser como é que foi? Reconhecida pastor aqui na igreja? Oxi, a pessoa nem entrou nos cooperadores ainda. Espera aí, meu irmão, vamos trabalhar um pouquinho, vamos se envolver na obra, porque quem levanta é o Senhor, é inevitável. Eu sou apenas um homem, gente, eu posso até falhar, mas se o Senhor quiser, quando o Senhor faz, ninguém impedirá. Então, às vezes a gente fica com aquele afã da posição, do lugar, Não, gente, calma. Enoque não fez nem o curso de teologia, de certo, não fez nem graduação, não fez nem diaconato, nada, não fez nem o ID. Mas ele andava com Deus e Deus falou assim: vem comigo, que eu quero você comigo, meu filho. Ande com Deus. Mais do que botar um terno, uma gravata, mais do que ter uma posição, ande com Deus. Amém? Estão entendendo? Sabe por quê? Olha o que acontece quando a gente é desesperado. Provérbios 26:10. Como o arqueiro que atira ao acaso, o que é o arqueiro que tira ao acaso? Pega uma flecha e faz assim, tum. Ele pode acertar, como pode errar. A chance de errar é maior, porque ele atirou sem mira, só atirou. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Calma, porque às vezes a gente vai se incomodar com essas pessoas, que é rápido demais. Calma, espera, avalia, porque senão a gente vai se incomodar. E a gente pode errar, a chance de errar é muito grande. Então olha só os sofrimentos que a igreja de Éfeso passou. Os crentes de Éfeso suportaram lutas externas e internas. As externas eram essas que eu já falei, né? Uma cidade com muita idolatria, que fazia pressão contra aqueles que se convertiam na palavra do Senhor. E as lutas internas, pessoas que se infiltravam, como eu falei, nicolaítas, falsos apóstolos, chegavam com a carteirinha, estou aqui, experiência, e eu como pastor, né? Igreja tem muito mais trabalho do que pessoa trabalhando normal. Então chega um cara todo querendo fazer, o pastor já abrir o olho, meu Deus, é uma benção, vem. E às vezes a gente com pressa de resolver um problema está arrumando outro. O Bispo Fernando sempre ensinou a gente assim, antes de ter um departamento com um líder que te incomoda, não monte esse departamento. É melhor a igreja não ter que esse departamento, não tem, porque não tem. Aí não tem o que cobrar. Aí tu vai lá, inventa o departamento, bota um líder que vai te incomodar, meu irmão, até arrumar essa bagunça. Então a gente tem que ter toda essa visão, gente. Então tinha aqui, né, esses infiltrados, falsos apóstolos, que estavam enganando o povo, tentando enganar o povo, né? E diante desse contexto complicado, a igreja crescia, gente. Por que a igreja crescia? Era uma igreja que estava pautada na palavra, era uma igreja que estava pautada no serviço, na servir ao outro, na missão do Senhor na terra. Então ela estava ocupada com o propósito do Senhor, não estava ocupada com o que ela queria. Então quando estamos ocupados com a palavra, com o serviço e com o propósito, nós não vamos ser atingidos pelos ataques internos e externos. Estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Então o que eu aprendo com essa igreja maravilhosa? Primeiro, era uma igreja consolidada na palavra, que não se dobrava a qualquer ensinamento, né? Até porque ela não estava buscando experiências, ela buscava a verdade na palavra. E às vezes a gente sai de casa querendo uma experiência, uma sensação. Não, vou lá porque eu quero sentir algo diferente. Só que só ouvir a palavra já não basta às vezes. Eu preciso de algum mecanismo que toque a minha emoção e não o meu entendimento. Então, pessoas que estão sendo guiadas pelas emoções, pelos sentimentos, elas são muito facilmente enganadas,
Porque os lobos devoradores atacam nesse ponto fraco da igreja. Por isso há muitos sendo enganados. Há muitos sendo levados, porque os lobos devoradores são cruéis. Eles atacam ferozmente na jugular desses fracos que estão atrás de emoções e sensações. Então, o que eu aprendo com a igreja? Primeiro, era uma igreja que não estava atrás de experiências, mas se movia na palavra. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer um sinal miraculoso para a gente se convencer de coisas básicas que a gente tem que fazer. Coisa básica. A gente não quer a palavra, que a palavra já diz. Eu tenho uma pessoa na minha vida que me incomoda, me traz prejuízo, me afronta. Quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? 70 vezes 7. Por ano? A cada 20 anos? A palavra já disse que é para perdoar. Mas como nós somos? Se eu sentir no meu coração, eu vou pedir perdão. Aí eu espero uma sensação. Eu espero algum mecanismo sentimental para que dentro dos meus sentimentos eu decida. Então você está buscando experiências e não está se movendo na palavra. A palavra já disse o que você tem que fazer. A palavra já disse que os senhores, homens, precisam dar a sua vida como Cristo deu a vida pela igreja. E aonde estão os homens que dão a vida pela esposa? Naqueles dias que elas nos incomodam. A gente vê homens fracos, pobres de nobreza, que estão abandonando famílias, casamentos, abandonando princípios por qualquer abalo no seu relacionamento. Porque o relacionamento vai ter fases. Agora, se eu sou homem o bastante para falar assim, ei, eu falei que é até a morte e que tu se incomode comigo, se eu morrer primeiro, tu que está livre. E acabou. Suporte, seja homem, seja firme e dê a sua vida. Talvez o seu casamento não está sendo tão legal, porque você não está dando a vida como deveria estar dando. O déficit está acontecendo através das suas atitudes. Então, a sua falta de posicionamento no seu casamento está causando problemas que você mesmo está se incomodando. Então, seja homem na tua casa, meu irmão. Coloque essa masculinidade bíblica, essa representação de Deus dentro da sua casa através das suas atitudes. Será que Deus teria as mesmas atitudes dentro de casa que eu e você estamos tendo com a nossa família? Será que nós estamos sendo a representação de Deus? A Bíblia já falou para fazer. Mas não, a gente está esperando um profeta chegar e falar, revelar e fazer aquela coisa toda, para a gente poder sentir, chorar, meu Deus. Aí a gente faz. Não seja guiado por emoção, porque vai aparecer um lobo feroz que vai abocanhar você e você vai ser muito prejudicado. Outra coisa, a igreja, ela pensava e não sentia. Como pensar? Com conhecimento. A gente tem curso de teologia aqui, gente. A gente tem palavra, né? Domingo, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Tem um curso de teologia, tem um curso ID, tudo é palavra. Você tem sua Bíblia em casa. Mas qual é o nosso problema? A gente faz assim, ó. E o Senhor falará comigo nesse dia. Então, olha, raça de víbora. Meu Deus. Queria uma palavra de vitória hoje. Gente, isso aqui não é bingo, gente. Isso aqui não é truco. Isso aqui é o Senhor falando contigo. E você vai lidar assim na sorte. Isso aqui não é uma cigana. Isso aqui não é um tarô. Isso aqui é a palavra do Deus vivo que criou os céus e o universo. Por que eu vou tratar assim, com tanto desdém? Por que eu não posso ler de uma forma mais verdadeira e mais inteligente? Não. Prefiro fazer o gira-gira da Jequiti.
Vamos ver o que o Senhor vai falar comigo. Opa! Por favor, gente. Eu estou escrevendo um negócio e o Senhor vai me abençoar para eu acabar. Se chama a caixinha das maldições. Você lembra da caixinha das promessas? Quem é crente de raiz, eu não tenho... Aquele é morre de vergonha quando eu falo isso, que ela acha um projeto furado, assim, terrível, né? Mas eu acredito nesse projeto. Lembra da caixinha das promessas? Que só tinha palavra top. Meu irmão. O cara todo atravessado com Jesus, vivendo uma vida no pecado, afundado, nadando na lama. Vou pegar uma promessa para esse dia. Aí, é lógico, só tem coisa boa ali. Eu vou fazer as anotações só de versículo de maldição, de morte, para o cara ler aquilo ali e sair daqui chorando. Eu estou escrevendo, gente, eu estou separando os versículos, bem legal. Só de coisa assim, ó, triste. Para eu todo dia abrir, meu Senhor, Jesus está me cobrando hoje, eu preciso... É só para ver se alinha o povo. E vai sair. Tu ora por mim por esse projeto, gente, em nome de Jesus. Você vai querer comprar? Vocês têm que ser os primeiros compradores desse negócio, né? Eu vou fazer uma caixinha preta, vou fazer uma caixa preta assim, ó. E vai ser muito doido esse projeto, cara. Vai ser, ai, meu Deus do céu. Tá lá, não tá. Eu estou tirando as maldições. É tudo da Bíblia, né, gente? Não estou saindo de nada, né? É misericórdia mesmo. Outra coisa. A igreja de Éfeso não buscava novidades, nem revelações, mas ela se apoiava e se aproximava cada vez mais da doutrina da palavra. Sabe qual é o problema? Estamos assim, ó, de eventos em eventos, conferências e conferências, famosos e mais famosos, porque precisa ter fogo, show pirotécnico para atrair os crentes. A presença de Deus não é mais aquilo que sacia a nossa alma. A expectativa de sair de casa e eu fazer o melhor culto a Deus saiu do meu coração, porque eu quero saber se vai ser um culto mais top, da igreja mais top, do louvor mais top, o pregador mais top. E cadê o adorador mais top? Cadê o servo mais top? Cadê o voluntário mais top? E aí? Tomara que achemos vários aqui. Eu sei que tem. Mas é isso que acontece com o ser humano. Por último, que eu aprendo com a igreja de Éfeso, não vai dar para eu fazer, eu vou já pular lá para o final, gente. A igreja que estudava a palavra, está vendo que é tudo na palavra, gente? Meu cadastro desamarrou de novo, gente, misericórdia. Está vendo que é tudo a palavra? É na palavra que o Senhor criou os céus e o universo. É na palavra que Ele falou assim, ó, haja luz. É na palavra que Ele disse, está consumado. É na palavra que Ele disse, não foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi e que você vai e dê frutos que permaneçam. É a palavra, gente. Sabe qual é o problema? Muita igreja não está mais na palavra. Muita gente, né? Não está mais na palavra. Sabe está onde? Atrás de testemunhos eletrizantes. Não tem mais conteúdo. A gente precisa ouvir uma história que nos emocione, porque essa história não toca mais o meu coração. Esse é o perigo. Se algum de nós estamos com esses sintomas, em nome de Jesus, se arrependa hoje e viva tudo que o Senhor quer para a sua vida, em nome de Jesus. E o que estava acontecendo com a igreja? Pô, que igreja top, né, gente? Meu Deus! Se Deus falasse assim, ó, Silas, vai lá em Éfeso e vê a igreja lá para mim, dá uma avaliada lá, você vê esse contexto todinho, o que tu ia dizer, Silas? Pô, a igreja está incrível, né? Top ou não está? Eu também ia dizer, mesma coisa. Douglas, vai lá em Éfeso, vai lá dar uma olhada, não estamos juntos, como é que está lá a galera. O que tu ia falar? Cara, um baita de um igrejão, né? Nós, com os olhos humanos, iríamos dizer o quê? Cara, incrível. Só que Deus não olha a estrutura, Deus olha o coração. Como a semana passada foi falado, e não foi por coincidência, porque essa série eu estou inspirado a fazer desde dezembro. Quem faz a sequência das palavras é Deus, gente. Então, agora eu começo a repetir a palavra da semana passada. Porque o exame do Senhor não está limitado à nossa aparência. Uma igreja tão incrível, com tanta base na palavra, com tanto serviço, com
como é que eu posso dizer, com tanta resistência a expressões internas e externas, uma igreja linda, consolidada, não estava sendo aprovada pelo Senhor por um detalhe. Eles tinham abandonado o primeiro amor. É interessante, gente, que abandonar é diferente de esfriar, né? Porque às vezes a gente tem o amor, mas está meio friozinho. Mas está ali. Mas abandonar é falar assim, ó, ei, isso aqui não faz mais sentido para mim. Abandonar é um ato. Eu escolhi abandonar. E o Senhor percebeu. Mas como que uma igreja tão atuante, tão fervorosa, tão forte, poderia ter uma atitude como essa? Acontece, gente. Por isso que a gente precisa do exame do Senhor. Porque a gente precisa pedir, Senhor, examina o meu coração, sonda, vê se há algo em mim que te desagrada. Porque às vezes eu estou aqui no embalo da minha vida, do meu trabalho, do meu serviço, do meu ministério, de tudo que eu faço, e às vezes eu posso estar te desagradando, eu posso estar no automático, eu posso estar assim, sabe, sem freio, já fazendo tudo, e eu não estou percebendo. Porque ele fala assim, você abandonou o primeiro amor. Porque o que para Deus faz sentido na obra dele, não é uma grande estrutura, não são boas técnicas, não é uma estrutura grande, mas o que faz sentido para Deus numa igreja é se ela tem amor. O que é o amor numa igreja? A igreja é eu, você, igreja. É o que nos motiva a ser igreja. Como você é motivado para ser igreja? E aqui está um detalhe muito importante. Porque o amor não é sentimento, né, gente? Lembra que eu sempre falo sobre isso? E às vezes a gente está esperando sentir amor para poder se animar a fazer algo, se animar a se levantar e executar algo que o Senhor já te deu há muito tempo como dom, habilidade, experiência. A tua história de vida ministerial já te traz muito respaldo para você hoje estar atuante, talvez não dentro do seio da igreja, mas eu estou dizendo como um evangelista na terra. E às vezes a nossa motivação de ser um cristão está esfriada e abandonada. Estamos frequentando a igreja, cooperando com a igreja, investindo na igreja, mas na verdade a motivação ela já morreu e eu já abandonei. Não é mais sobre o que eu entendo e escolho como missão. É só uma coisa que eu estou fazendo pela sequência da vida. E se eu e você não causa em nós nenhum incômodo em vir ao culto, por exemplo, e não ter vivido durante a semana de uma forma evangelística, que levasse Jesus às pessoas, que eu tivesse a chance de levar alguém que está em minha volta para ter as experiências que eu tenho com Jesus, por exemplo, na minha igreja. Que eu não lutasse por isso, por amor, porque é o amor que faz a gente lutar. E às vezes a gente está assim, ó, indiferente com o mundo. Gente, o Evangelho veio através do amor ao mundo. Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, que investiu. E nós, imitadores, deveríamos estar olhando para o mundo com amor. E o que esse amor deveria estar fazendo com a gente? Fazendo com que a gente se movesse para que o mundo conhecesse ainda mais Jesus. E às vezes só para ir na igreja já é uma dificuldade. Só para ir na minha escala, meu Deus do céu, quando manda lá, lista de disponibilidade. Quem inventou essa lista foi Satanás. Por quê? Lista de disponibilidade. Se a gente deveria ter briga nas escalas. Eu quero tocar violão. Não, mas eu botei meu nome primeiro. Então eu vou botar o meu também, vai ter 2 violões na escala. Toma, diabo. Era para ser assim. Hoje não tem violão. E aí? Não, mas eu estou indisponível. Estou dando um exemplo, né? Era para ter briga. Era para
ter briga, eu preciso levar pessoas para Jesus, eu preciso investir mais nisso aqui, eu preciso, por quê? Porque o amor está vivo dentro de mim, porque o que Ele fez por mim não é para ficar em mim, mas Ele fez em mim, agora é através de mim. Então a motivação de ser um cristão, ela é baseada no amor, e muitos de nós já abandonamos o primeiro amor. O primeiro amor da igreja na evangelização é isso. E muitos de nós já estamos muito bem aprovados, teoricamente aprovados, esteticamente aprovados, crentes sabor cristão, sabor imitadores de Cristo. Esse é o perigo. É um perigo, gente. Porque era para eu e você estarmos com tudo que já temos. Não abandonar isso. O que nos trouxe até aqui, entendeu? O que me trouxe até aqui? Faz essa pergunta para você. O que me trouxe até aqui? Porque a palavra diz assim: ei, olha para trás, olha onde você caiu, porque deve ter acontecido alguma queda em nós. Em algum lugar nós caímos, nos ferimos, e aquilo causou em nós esse abandono, esse esfriamento. E aqui que está o perigo. Porque é o pecado. Porque Deus está falando o quê? Se arrependa, olha para trás, se arrependa. Volte a fazer aquilo que tu fazia antes. Ei, acorda. Não é sobre o que estou fazendo agora. Volta para trás. Talvez isso está acontecendo no teu casamento. Talvez o teu casamento tenha uma aparência linda. Se você me chamar na tua casa, em nome de Jesus, eu estarei lá para tomar um café com você. A sua casa maravilhosa, a grama cortada, o cachorro cheiroso, a sala muito bem arrumada, uma mesa que você fez o curso de experiência no lar. Então você tem 35 suplá diferentes, vários garfos, todo mundo de coisa, e você monta tudo muito lindo, e você é muito boa na cozinha, e tudo é maravilhoso, e sua família é toda bonita, cheirosa, cabelo penteado, tudo muito arrumado, e aí eu vou olhar para sua casa, uau, a sua família é incrível. Só que você sabe a frieza que está lá dentro, porque a aparência é muito fácil a gente arrumar. Ajeita a casa que o pastor está vindo. Arruma a casa. As crianças vão tomar banho, tira essa ramela dos olhos. Arruma esse cabelo. Mas Deus conhece o nosso coração. Então, se você sabe aonde você abandonou alguma coisa que você fez no passado, olha só, o que te motivou a namorar e casar com essa pessoa que você está até hoje. Talvez as suas motivações do passado, que era o amor, a paixão, aquela escolha desenfreada que você teve, agora você já abandonou isso, e por isso seu casamento está frio, ruim, chato. Você arruma qualquer coisa para fazer na rua com alguém, porque você não quer nem chegar em casa, porque é só briga, é só pegação de pé, um alfinetando o outro, um reclamando do outro, aquela chatice. Mas como você se conheceu desse jeito, um brigando com o outro? Um implicando com o outro, tudo quanto fazia implicava, era assim? Claro que não. Então olha para trás, volta a fazer as práticas que você fazia no passado, você vai ver se o seu casamento não vai ser melhor. Mas hoje você é chato, você é uma chata, fica pegando um pé em tudo que a pessoa faz. A pessoa não pode falar um A que você tudo é o alfinete. Tu é alfaiate por acaso? Abandona essa vida, começa a afirmar mais. Comece a elogiar mais o seu marido para você ver se ele não vai melhorar. Comece a elogiar mais a sua esposa para você ver se ela não vai melhorar. Comece. Mas não, a gente só quer. Mas quando namorava, né? Era aquela coisa, né? Meu Deus do céu. E a pé atrás da pessoa, levava chocolate e não sei o que lá. Agora é uma tristeza. Talvez a tua vida profissional está assim. Você começou animado, se formou, eu vou transformar o mundo na minha área, eu vou fazer o melhor da minha vida. Então você começou muito bem motivado, mas aí a vida vai passando e você agora está fazendo o mínimo, o básico. Você não é mais aquela pessoa que você era no início, então por isso a tua vida está pesada e difícil. Mas quem sabe se você olhar para trás,
renovar as suas motivações, você não vai ter um trabalho melhor amanhã. Segunda-feira, já é dia de começar melhor. Mais animado, valorizando mais a tua profissão, valorizando mais as habilidades que o Senhor te deu, para você ser quem você é hoje. Sendo um pouco mais grato pela faculdade que você fez, ou pela oportunidade de emprego que Deus te deu. E não ficar reclamando das coisas. Volta para trás. Olha onde tu errou. Se arrependa. Porque o Senhor tem coisas novas para dar para a nossa vida. O Senhor tem renovo para o nosso casamento. Tu acredita nisso, amém? O Senhor tem renovo para a nossa vida profissional. O Senhor tem renovo para o nosso ministério. Agora eu e você precisamos nos movimentar em relação a isso. Tu acredita nisso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?